Boa noite, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. É com prazer que mais uma vez abrimos aqui uma transmissão do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Barcelos, em Cachoeira do Sul. Queremos dar as boas-vindas para todos. Peço com licença para vocês para me tirar a minha máscara. Estamos numa distância segura aqui. Podemos tirar a máscara. E antes de nós orarmos e fazermos os louvores, eu queria dar o meu boa noite especial para os irmãos, todos os irmãos da Igreja do Bairro Barcelos, da igreja que está situada lá no distrito do Piquiri, que sempre está escutando, sempre está atento, lá a nossa irmã Ângela, o Gilmar, e também a Luísa, a Sueli, o Sonino, né, o pessoal, nossos irmãos, nossos queridos amigos estão lá no Piquiri, a Dona Alzira, né, que há pouco tempo perdeu seu marido, está morando para a Dona Alzira também. Queria cumprimentar também os meus amigos, né, meus parentes lá de Ijuí. Eu coloquei lá no grupo da minha família, coloquei o link dessa pregação, então espero que alguém esteja olhando lá, estão olhando, e meu boa noite também para eles, sejam bem-vindos. Eu coloquei esse link também lá num grupo que nós temos, um novo grupo, dos meus primos queridos, né, que estão espalhados por esse Rio Grande do Sul. Então, uma boa noite para meus primos também. Eu queria agora, em especial, dar uma olhadinha quem está ao vivo aqui, que eu já vi, já andei olhando aqui, que está ao vivo é o Douglas Rodrigues. Boa noite, Douglas. Seja bem-vindo nessa nossa mensagem essa noite, que vai ser ministrada por nossa querida irmã Esterli. Eu queria dar uma boa noite também para a Sandra Fontoura, o Paulo Izan Cardoso também está ao vivo conosco e aqui presente também na casa dele. Mas assim, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês. E também, como hoje é uma quarta-feira, eu queria pedir aos irmãos, né, e amigos que orem por várias pessoas que estão passando por dificuldades e situações difíceis, estão acamados, doentes no hospital, né, que seria nosso querido amigo Luiz Fernando Dugli, o marido da nossa querida irmã Sandra. Então vamos orar pelo Luiz Fernando. Queria que vocês orassem também pelo irmão Orvil, né, que também está em estados grave também na UTI do HCB. Vamos orar também, meus queridos amigos e irmãos, pelo nosso irmão Claudio Miro Goulart, também fiquei sabendo que ele baixou também ao hospital e está também na UTI. Vamos orar para nossos queridos amigos, irmãos, estão precisando. O Gelson Tim também, constantemente suas irmãs estão pedindo por ele. Então, é nosso querido irmão também, irmãos. Vamos lembrar dele em nossas orações. Pedir também, em especial, pela Júlia, a Júlia, netinha da nossa querida irmã Helena e nosso irmão José Fernandes. Vamos orar para essa pequena menina, ela tem apenas 3 anos de idade e está também em situação difícil, está na UTI infantil, lá em Porto Alegre. E queremos, ó Pai, os irmãos, pedir ao Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, que ajude essas pessoas, recupere, cure, que seja feita a vontade dele. Mas não vamos parar de orar, vamos orar sem cessar por esses nossos queridos irmãos que estão nessa situação difícil. Também temos o irmão Wilton. O nosso querido irmão Wilton também está bem, e não está no hospital, ele está já aqui em Cachoeira, né? Mas não estava em Porto Alegre, agora está em Cachoeira. Pedimos oração por ele também, que ele teve um acidente e fraturou vários ossos do corpo, então vamos pedir aos irmãos que orem por ele também. Irmãos, agora eu queria convidar todos a orarem comigo nesse momento. Ainda vocês estão nos seus lares, né? Fiquem à vontade aí onde vocês estão, nos lares de vocês. Vamos nos ajoelhar, né? Eu vou ficar em pé por causa da filmagem, mas vamos nos ajoelhar agora para podermos clamar ao nosso Deus pelo livramento desses nossos queridos irmãos. Também queremos pedir a bênção sobre as pessoas envolvidas
nessas situações. Cada filho, cada pai, cada mãe, a cada esposa, esposo também, para que eles possam ter poder do céu para passar bem por essa situação. Não vão estar bem emocionalmente, mas que eles possam ter o poder do Espírito Santo no coração e nunca desistir, sempre ter esperança. Então, todos agora de joelhos, quem puder, né? Ou feche seus olhos também, se puderem agora, nesse momento, vamos orar a Deus. Nosso grandioso, poderoso e amado Senhor, na Tua presença agora, ó Pai, chegamos para te pedir, clamar a Ti, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, a Tua bênção sobre esses Teus filhos que falamos aqui. São pessoas de mais idade, são pessoas novas, são crianças, são pessoas mais velhas. Queremos, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, pedir a Tua bênção. Também, além dos nomes que foi falado aqui, queria pedir a Tua bênção sobre a nossa querida irmã Angelina. Também passou por um AVC, teve um acidente, acidente vascular cerebral. Pedimos-te, Senhor, que esteja com todas essas pessoas que falamos agora. Toma-as em Tuas mãos. Afofa-lhes, ó Senhor, o leito de dor. Ajuda para que essas pessoas possam estar nas Tuas mãos. Nós não sabemos os Seus planos. Nós somos muito, muito pequenos e muito frágeis para sabermos toda a Tua vontade. Mas em nome do Teu Filho amado Jesus, queremos Te suplicar nesse momento o Teu agir na vida dessas pessoas. Por favor, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. Pai, socorre nossos irmãozinhos, ó Senhor. Vai até o leito de dor, até a UTI desse hospital. E pela Tua graça e Teu poder, ó Santo Deus, cura-os, ó Pai. Pelas Tuas misericórdias te pedimos, ó Senhor. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E que os Teus pensamentos são mais elevados que os nossos pensamentos, assim como o céu é mais elevado que a terra. Dá-nos poder, ó Deus, o Teu Santo Espírito, para aceitar a Tua vontade também. Caso a Tua vontade não seja igual a nossa. Que se faça a Tua vontade, ó Senhor Deus. Não queremos isso, Senhor. Não queremos o pior. Queremos que o Senhor atue, cure, tire eles onde eles estão, Senhor. Por favor, ó Pai. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso pedido. E pedimos em nome do Filho amado Jesus, ó Senhor, essas bênçãos. Também queremos Te pedir a Tua bênção sobre a mensageira dessa noite, que é a nossa querida irmã Sterling. Toma-a em Tuas mãos também. Ajude-a, ó Pai, para que ela possa, através do Santo Espírito, nos transmitir a mensagem dessa noite. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua vontade, ó Deus. Compreender, ó Deus, o Teu querer para a nossa vida através dessa mensagem. Pedimos, Senhor, a Tua bênção a cada pessoa que está afastada do Teu lar, ó Pai, da Tua igreja, dos Teus caminhos. Toma-os em Tuas mãos. Ajuda o Senhor que eles possam regressar para o Teu lar de amor. Que eles possam, Senhor, a passar a ouvir-Te mais e seguir a Tua vontade. Sê com cada coração quebrantado e oprimido nesse momento também. Pedimos, Senhor, para que essas pessoas possam, ó Deus, achar paz que só pode ser vista e atendida em Ti, que só o Senhor pode nos conceder. Pai Santo, tudo isso pedimos, ó Santo Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Nossos queridos irmãos, agora para começarmos o louvor, queremos convidar a todos a cantarem o hino Ao Pé da Cruz. Senhor, conhece
sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali, nada vai nos separar. Como é bom saber que Deus nos ama. Dando prosseguimento, então, à nossa mensagem dessa noite, nosso culto, eu queria dar um alô também para a Kátia Adriana dos Santos Silva, que está conosco, a Valdirene Valentim. Boa noite, Valdirene. Tem a Aline Fontoura também está nos ouvindo agora nesse momento. A Andréia está ao vivo também nos vendo. Boa noite, Andréia. A Clarice Barreto também está nos escutando. Boa noite, Clarice. O Floriano acabou de entrar agora, o Floriano. Boa noite, Floriano. Se sinta bem no nosso meio. Compartilhem, irmãos. Compartilhem esse link com os seus amigos, seus parentes, seus amigos, né, para que eles possam ter essa oportunidade também de ouvir a palavra de Deus, né, e também de louvar a Deus. Falando em louvar a Deus, agora vamos cantar o hino Deus vos guarde, de número 387. 387. Deus vos guarde.
seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde em seu eterno amor, bem unidos e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde em seu eterno amor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado, muito felizes ao seu lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, é nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Que Deus nos guarde em sua luz, irmãos. Irmãos, eu queria agora também dar boa noite a Luísa Rosa, que lá do Pequiri, comentei sobre eles, eu falei, estão assistindo conosco, né? Compartilhem, irmãos, esses links com os seus amigos. Também ia pedir para vocês aqui, o nosso irmão Luan pediu aqui, ó, pede para eles dar like lá. Deem like, irmãos, deem like, isso valoriza o vídeo, o YouTube percebe que tem gente assistindo, dando like, está gostando e deixa mais notório para aqueles nossos amigos e aqueles que estão que têm esse gosto desse tipo de assunto que é religioso, ele vai começar a compartilhar com essas pessoas também, vai ser mais notado. Eu queria dar boa noite também para nossa querida irmã Áurea, carinhosamente chamada de Moza. Boa noite, irmã Áurea. Boa noite, Dayana, a Dayana Ros. Sejam bem-vindos nessa noite aqui, nessa transmissão da Igreja do Bairro Barcelos. Agora, nesse momento, então, já pedi para vocês darem likes. Deem os likes lá, irmãos. Vão lá, clique no joinha, né? Compartilhem essa mensagem para os seus amigos, né? Muitas vezes, quem sabe, essa pode ser a última mensagem de algumas pessoas. Pode ser a última vez que essa pessoa vai falar, ouça falar do amor de Deus. Vamos compartilhar, porque não custa nada e Deus com certeza vai se agradar disso também. Nesse momento, então, eu queria convidar a nossa querida irmã Esterli para fazer uso da palavra nesse momento.
Boa noite. Boa noite, nossos irmãos. Boa noite a cada família. Nessa quarta-feira, que temos mais uma oportunidade de estarmos nos seus lares, mas adorando o mesmo Deus a quem servimos. Muito obrigado, porque estamos unidos no mesmo propósito de adorar o nosso Deus, conforme já fizemos nesse momento, louvamos o seu santo nome. E o tema dessa noite tem como título A Vontade de Deus do Meu Jeito. Há uma grande diferença entre fazer a vontade de Deus e realizá-la do modo de Deus e no tempo de Deus. Quando o propósito de Deus é distorcido para benefício do ser humano, deixa de ser o propósito de Deus, não é mesmo? E passa a ser um desejo humano. Irmãos, se não tivermos cuidado, podemos manipular situações que até com o tempo a vontade de Deus desaparece de nossa vida. Você desejava fazer a vontade de Deus, mas resolveu fazer do seu jeito. Vou dar um exemplo. Deus não deseja nem exige que ficamos solteiros, porque nós vamos nos sentir só, não é verdade? Então, Deus, nosso Pai querido, fez uma esposa para Adão. O plano de Deus foi trazer essa companheira para Adão, a Eva, para que eles desfrutassem de todo o jardim, de toda aquela criação maravilhosa, para que eles andassem juntos, houvesse amor. Esse era o plano de Deus para eles, que eles fossem felizes. Tudo era perfeito onde eles estavam. Mas um dia nós conhecemos a história, né? Eva desobedeceu a Deus e também levou o seu marido a pecar, levou à desobediência. Temos outros exemplos. Exemplo de Sara, Abraão, este casal, né? Sara queria ser mãe e por passar muito tempo ficou ansiosa. Passou-se muito tempo e a ansiedade veio. Ela queria ser mãe. Então, resolveu dar o seu jeitinho. Pediu ao seu marido, Abrão, deitar com sua serva, Agar. E nós sabemos o que aconteceu, né? Não terminou bem. Sempre que nós damos um jeitinho, o que vai acontecer? Nós vamos nos afastar de Deus. Assim como esse casal, Adão e Eva, eles acabaram se escondendo, fugiram da presença de Deus. Nós também passaremos por ruínas fazendo o mesmo. Coisas que não esperávamos que acontecesse, não é? Nos afastando de Deus será para nossa ruína. Nesse momento, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 2, no versículo 11 a 15. Mas vou abrir aqui a minha Bíblia também. Em Êxodo, capítulo 2,
Aqui nós temos a história de Moisés. Mas antes de falarmos o que Deus quer aqui falar conosco através desta mensagem, vamos orar. Convido aos irmãos para orarmos. Incline a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus. Santo e bondoso Pai, nós te agradecemos por mais essa quarta-feira, por estarmos, Pai querido, com vida, com nossos familiares, em tão boas circunstâncias, ainda em meio a essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Pai querido, que o Senhor, neste momento de crises que todos passamos, o Senhor venha estar presente na nossa vida e que a nossa fé seja aumentada, Pai, e juntamente com a nossa esperança. A nossa esperança que está em Cristo Jesus. Pai querido, obrigado por esta oportunidade que o Senhor está dando a mim para repartir a Tua palavra, Senhor, com os demais queridos irmãos. Desde já, Pai amado, te agradeço por essa bênção. Em nome de Jesus te agradecemos, todos nós. Amém, Senhor. Então, abrindo então a palavra de Deus, que já está aqui aberta, lemos assim. Naqueles dias, acompanhe, irmãos queridos, também na sua Bíblia. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou, versículo 12, olhou de um lado para o outro e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Versículo 13. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Então, nós temos aqui esse relato, né, que a Bíblia nos mostra. Essa história de Moisés. Moisés, irmãos, ele conhecia a vontade de Deus, mas ele não soube esperar em Deus. Podemos ler também Atos, no capítulo 7. Vamos, então, ir para Atos. No capítulo 7, continuando, no versículo 23 e 24, nós lemos assim: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, na sequência aqui, 25, ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar
por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Nós vamos saber depois por que eles não compreenderam. Aqui vamos ler que Moisés, ele sabia da vontade de Deus. Ele conhecia a vontade de Deus, mas não soube esperar. As Escrituras sugerem fortemente que Moisés havia compreendido seu destino, quando ainda era um jovem educado na corte egípcia. Antes de chegar aos 40 anos, estou convencido de que Deus pusera na mente de Moisés que ele, um dia, de algum modo ainda não revelado, iria tirar o povo cativo. Do cativeiro, né? Moisés conhecia a vontade de Deus, mas qual era o problema? O problema, no entanto, foi que ele não procurou buscar o caminho de Deus e nem o tempo de Deus, mas em vez disso, começou a realizá-lo, esse plano, segundo o modo de Moisés, segundo o modo dele, e de acordo com o programa de Moisés. Então, distante do propósito de Deus, foi isso que aconteceu. Veja bem, irmãos, esse homem vulnerável, frágil, não esperava acontecer isso. Foi algo que aconteceu naquele instante. Ele viu o seu irmão, era um irmão hebreu sendo espancado, né? Então, seu coração foi movido de compaixão e ele agiu naquele momento, daquela forma. Irmãos, também nós somos assim. Nós também. Muitas vezes queremos resolver as coisas do nosso jeito. Moisés queria fazer algo bom por aquele povo, porque era o seu povo, não é verdade? Mas ele não soube esperar o tempo de Deus. E agora entrou num terreno perigoso. A Bíblia nos diz que ele resolveu ir ver o seu povo e acabou fazendo a sua vontade, que estava fora dos planos de Deus. E isso atrasou, irmãos, 40 anos. 40 anos Moisés teve que ficar no deserto. Ele, na verdade, impediu o plano de Deus. Ele fez a sua vontade, que é a vontade da carne. Irmãos, ele decidiu matar o egípcio. Ele achou injusto o que estava acontecendo naquele momento, mas essa decisão de matar o egípcio foi dele, foi de Moisés, não foi de Deus. E nós? Quantas vezes pensamos fazer a vontade de Deus, mas acabamos fazendo do nosso jeito? Não do jeito que Deus quer, mas do nosso. Sabe o que falta, irmão, em nós? Falta nos colocar na presença de Deus diariamente. Falta fé. Falta esperar em Deus e depender dele. E isso é um ponto crítico.
A gente não espera o tempo de Deus para Ele agir em nós. Não esperamos a direção do Espírito Santo. Porque se estivermos na presença de Deus, o Espírito Santo nos guiará e nos protegerá. Irmãos, temos na Bíblia exemplos bíblicos. Temos Jacó também. Jacó e a sua mãe Rebeca, lembra? Eles também atropelaram o plano de Deus, não é mesmo? Mas Deus nunca se atrasa e nem se adianta. Podemos abrir a nossa Bíblia agora, nesse momento, em Gálatas 4, para nós vermos o tempo de Deus e o modo de Deus. Gálatas 4, no versículo também 4. Estou abrindo a minha aqui, esperando que os irmãos também encontrem. E podemos ler assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, nós vimos aqui que o tempo de Deus está todo determinado, assim como foi na primeira vinda de Jesus, nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Assim será na segunda vinda dele. Tudo será cumprido no tempo de Deus. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Somos ansiosos. E eu me coloco aqui também como pessoa ansiosa. Mas precisamos nos entregar cada dia para que Deus nos dê o tempo necessário. O tempo é dele. O tempo é de Deus. Moisés, voltando aqui para Moisés, Moisés olhou para um lado e para outro, não é mesmo? Diz que ele olhou, tanto para a direita como para a esquerda, não é? Mas Moisés não olhou para cima. E o nosso Deus que tudo vê, não é? Temos muitos exemplos. Ele viu, ele vê tudo. Este casal, Adão e Eva, teve que se esconder, não é verdade? Se esconderam atrás da árvore. E Moisés? Moisés também. Só que Moisés escondeu o corpo do egípcio na areia. Olha só. Temos também Jacó. Jacó também se escondeu. Se escondeu atrás das vestes falsas com cheiro de caça. Não é mesmo? Para quê? Para enganar o seu pai. Mas e Deus? Será que Deus não está vendo tudo? É claro que sim. Nada está encoberto aos olhos santos de Deus. E isso, irmãos queridos, nos mostra que todos nós somos assim, vulneráveis também. Se nós não seguirmos as orientações de Deus, seremos descobertos. Seremos descobertos. E Deus, nosso Pai, que está vendo tudo, olha para nós e diz assim: e agora? E agora? Moisés fugiu para o deserto. E nós? Para onde vamos fugir?
Moisés não teve capacidade de sepultar um homem. Nos conta que ele escondeu o corpo do egípcio na areia. Mas, e Deus? O nosso Deus, ele sepultou um exército inteiro no fundo do mar. Irmãos, quando Deus dirige, quando é Ele que dirige, o fracasso foge. Não é verdade? Mas quando é o homem que age sozinho, é esse o homem que foge. Aqui nós temos o relato, né? De todas essas pessoas que tiveram que se esconder da presença de Deus. Irmãos, não aconteceu só com esses relatos, com quem está na Bíblia. Está na Bíblia para nós sabermos que todos nós somos vulneráveis, frágil mesmo. Podemos em qualquer momento também acontecer isso conosco também. Os nossos erros têm consequências e são resultados das nossas más escolhas. Escolhas que fazemos, né, ao longo da nossa vida, né? Irmãos, agora nós vamos saber por que Moisés, por que os irmãos hebreus não entenderam naquele momento. Porque Moisés não foi aceito pelo povo. Porque o povo egípcio não tinha chegado o tempo de Moisés ser o líder deles. Aquele povo precisava de um líder. E um líder leva tempo. O povo também não estava preparado, irmãos, para deixar o Egito naquele momento. Tudo tem o tempo certo, o tempo é de Deus. O modo também é de Deus. Mas nós vimos que lá em Atos 7, né? Vamos ler na Bíblia, novamente, em Atos, capítulo 7, 26 até o 29. Atos, capítulo 7. Agora nós temos 26 até o 29. Que na minha Bíblia diz assim: Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? No 29. E estas palavras, a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Irmãos, Moisés precisava dar esse tempo, o tempo para ser o líder. Nós também precisamos esperar as ordens de Deus para agir. E isso Moisés não fez. Porque aí, irmão, entra o agir de Deus na nossa vida. Aí entra a nossa dependência e confiança no Deus Todo-Poderoso. E isso nós precisamos
essa dependência e essa confiança, nós precisamos diariamente, desde as pequenas coisas até as grandes. Mas, voltando para Êxodo, no capítulo 2, nesse momento, vamos ver no versículo 14. 14. Acabamos de ler, né, irmão? Moisés aqui, ele temeu, né? O qual respondeu: quem te te pôs por príncipe e juiz sobre nós. Então aqui, Moisés foi descoberto e temeu, né? Porque foi descoberto. E nós também passamos muitas vezes por apuros, né? É, falando ainda em Moisés, que nós conhecemos a história, né? Que ele foi criado, né? Pelos seus pais, é uma criança muito linda, e os pais não quiseram se afastar dele, né? Durante por 3 meses os pais cuidaram dele em casa, mas quando tiveram que abandonar o seu filho, né? A filha do rei adotou Moisés e criou como seu próprio filho. E nos conta que Moisés, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. E ele se tornou um grande homem e falava e agia com autoridade. Então aqui nós vimos que Moisés foi educado para ser para o trono do rei, né? Ele foi educado para isso, com todos os costumes do lar egípcio, né? Também nos conta que por algum ponto, as escrituras não dizem quando, um plano começou a se formar na mente desse jovem, do jovem Moisés. O problema é que quando as coisas demoram para acontecer, né, irmão? E, não acontece, a gente tem pressa e muitas vezes não acontece no tempo que a gente quer, com a rapidez que a gente quer. Então, como a gente já falou, a gente fica ansioso, né? E começa a procurar meios de apressar o processo, né? Você não vai encontrar na Bíblia, na Bíblia em Atos, ou em Êxodo, ou em qualquer outra parte das Escrituras sagradas, tá? Que Deus fez Moisés matar o egípcio. Não, isso não. Moisés foi um assassino independente, né? Ele resolveu ir ver a sua gente. Então foi num momento, né? E sem perceber, né? Ele entrou num terreno perigoso. É, irmãos, todos nós estamos sujeitos a fazer coisas
que não agrada a Deus. Moisés pensava que estava fazendo a vontade de Deus, porém, fez o seu jeito, né? E também isso acontece conosco. Nos diz que quando a filha de Faraó adotou Moisés, ela começou a prepará-lo, né, para uma vida na corte do rei, porque ele foi educado para o trono do rei. Ele estudou ciência, medicina, química, teologia, filosofia. Olha só. Mas nos diz que a sua educação, tão primorosa, agora de nada mais lhe valia. Não valia mais. Toda a sua formação, toda a formação que ele teve, Moisés, não teve sabedoria para fazer a vontade de Deus. Precisamos nós também pedir sabedoria para Deus. Peça a Deus que Ele nos dá. Só que isso, irmão, leva tempo também. Muitas vezes, ficar, como foi o caso de Moisés, no deserto por 40 anos, né? Porque tudo que ele havia aprendido até aquele momento, agora, de mais nada lhe valia. E sabe por quê? Porque não servia mais? Porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. Temos uma resposta. A resposta vem agora. A resposta é de Deus. É quando fazemos a nossa vontade, acabamos aonde? Também no deserto. Como Moisés. E qual é a urgência lá no deserto? É água. No deserto, a pessoa precisa beber água. A pessoa precisa de sombra. Né? E em Êxodo 2:15, né, lemos assim: Êxodo, capítulo 2, no versículo 15. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença do Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Agora aqui, Moisés encontra esse poço aonde ele tem a água. Irmãos, a água aqui representa nosso Salvador, nosso resgatador, Jesus. Era tudo que o Moisés precisava. E nós também precisamos. Agora sim, o novo Moisés está sentado. Agora o novo Moisés é dependente da misericórdia de Deus. Como nós, como eu e você. Nós só existimos pela misericórdia de Deus. Não é mesmo? Agora, a vida do eu morre. E hoje, nós temos que orar para que você e eu venha nascer. Nascer para Cristo Jesus. E viver para fazer a vontade de Deus.
e não a nossa. Sem precisarmos ir para o deserto. Todos nós, queridos irmãos, precisamos nascer dia a dia. Temos que nos colocar nas mãos do nosso Salvador Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço nessa noite para cada irmão: você tem feito isso? Tem se colocado na presença de Deus? Tem esperado no tempo de Deus e do modo de Deus? Deus está te esperando. Estamos agora indo para o final, para a conclusão, que diz assim. Assim eu leio. Experiências desse tipo acontecem com todos nós. Avançamos apressados, pensando vencer tudo à nossa frente. Damos alguns golpes no ar e somos surpreendidos pelo desapontamento e recuamos. Quando isso acontece, vem o medo. Fugimos da cena para nos esconder desgostosos. Escondemos-nos então do orgulho humano e no segredo da presença de Deus, ali a nossa visão se torna nítida. A vida do eu morre, mas o nosso espírito bebe do rio de Deus, onde a água é abundante. Deus tem um conselho para nós. Nós precisamos nos agarrar no braço poderoso de Deus. O conselho de Deus para nós hoje é: sente-se, como fez Moisés ao lado do poço. Deus nos diz: entenda que você já correu bastante. Você já lutou. Você já está cansado. Me entregue o teu tempo para mim. Eu vou controlar. Deus finalmente atraiu a sua atenção. Ele está dizendo: desiste, pare. Me dá que eu controlo a tua vida. E aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Estamos agora vendo que todos os esforços que tivemos, não é? Se não nos aquietarmos, sabendo que Deus é Deus. Isso está escrito lá em Salmos 46, 10. Salmos 46. É Deus falando para nós, né? Deus nos falando. No Salmo 46. 10. Que nos diz assim: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Nesse momento, irmãos, nós estamos encerrando esta mensagem que vem o Conselho de Deus para nós hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que essa seja a nossa certeza, a nossa confiança, a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, que sabe tudo de nós. E no tempo de Deus e no modo de Deus, tudo está decidido. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Nesse momento, irmãos, vamos orar. Incline a sua cabeça e vamos orar. Pai Santo e poderoso, grandioso é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Grandioso é o teu amor. Em teu nome, Senhor, nós existimos. Nós nos movemos em teu nome, Senhor. Por favor, Pai querido, queira abençoar cada irmão, cada irmã, cada lar. Que o Senhor esteja presente na vida deles, como também na minha e dos meus familiares, Pai querido. Que esse tema venha nos ajudar a estar aguardando a bendita esperança, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque grandioso é Ele que nos prometeu. Por isso, Pai, nos prepare para esse dia tão glorioso que o Senhor virá nos tirar daqui da terra para nos dar um céu no qual Jesus pagou um preço muito alto por cada um de nós. Um céu aonde teremos o nosso Salvador conosco, aonde todas as promessas não haverá mais pranto nem dor, tudo vai ficar para o passado. Pai querido, com perdão de todos os nossos pecados, te agradecemos, Pai querido, por essa tão grande salvação que nos é dada de presente por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que cada um dos irmãos esteja nos seus lares, aguardando a volta de Cristo Jesus, sabendo que Ele é Deus. Amém, irmãos. E amém. Agradecemos nossa querida irmã Esterli por explanar a palavra do Senhor, nos ensinando que devemos esperar a vontade de Deus ao modo de Deus e não ao nosso modo. Também agora, nesse momento, queremos cantar o hino de número 505, Somos um Pequeno Povo.
Hino de número 505, Somos o Pequeno Povo. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Cristo veio nos salvar, breve nos virá buscar. Somos um pequeno povo muito feliz. Os sinais de sua volta aí estão. Eis os povos em tremenda inquietação. Eis a ciência a aumentar e a impiedade a se agravar. Logo Cristo nos trará libertação. Está muito prestes um momento da emoção. Vai bater acelerado o coração. Nossos olhos levantar para o céu bem firme olhar. Já vem vindo a tão sonhar